Olá, olá pessoal. Vamos fazer um vídeo hoje para mostrar para vocês algumas opções dentro da avaliações, né? Dentro do tópico de avaliações, né? Eu vou mostrar as ferramentas mais básicas para a gente fazer uma avaliação. Existem muitos recursos no Moodle, principalmente para avaliação. Esse curso vai mostrar a parte mais básica e mais simples, né? O chamado feijão com arroz, o arroz com feijão. À medida que os problemas forem surgindo nos atendimentos pessoais, a gente corre atrás das questões mais específicas, porque senão fica muito volumoso o curso e inviável, né? Porque a gente tem que selecionar, né? O que a gente pode ver no nosso tempo, né? Então vamos para as coisas mais simples, como se fosse fazer uma avaliação, né? Um questionário objetivo. Vamos colocar aqui avaliação. Um questionário objetivo bem simples, com poucos recursos, mas o básico funciona. Então, quando você coloca a avaliação, criar a avaliação, né, ele abre aqui para você adicionar um questionário. Eu coloquei o nome do questionário, né? Esse nome aqui é o que aparece lá, né, como recurso para o aluno clicar e iniciar a avaliação, certo? Se você quiser colocar alguma descrição, coloca aqui e manda exibir essa descrição. Em seguida, nós temos aqui a duração. A duração é quando, se você quiser, se você não colocar a duração, ele fica ad eternum lá, disponível para a pessoa fazer. Se você quiser, você pode colocar a hora de começar, a hora de terminar e o tempo que dura a avaliação. E depois você tem isso aqui, ó, quanto tempo para expiração. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Quando dá o tempo, vamos supor que você colocou um intervalo de tempo, um prazo para ele fazer aqui, e aí de um dia, 2 dias, dentro desse prazo, a avaliação, supondo que tinha 30 minutos de avaliação. Né? Quando dá os 30 minutos, se você deixar essa opção aqui, ó, significa o quê? Que quando der os 30 minutos, o que ele respondeu, o que ele não respondeu, ele não responde mais. É enviado o questionário com as respostas que ele colocou. Se tiver questão em branco, fica a questão em branco, sem responder. Aí você tem outras opções aqui, né? Você tem um período de carência para tentativa, aí ele pode voltar lá e modificar, depende da forma que você quer trabalhar a avaliação, né? As tentativas devem ser submetidas antes do tempo expire, ou elas não serão contabilizadas, entendeu? Ou seja, aqui já é mais radical, se não responder tudo, o cara fica com 0. Passou, deu tempo, não respondeu tudo, não enviou, ele fica com 0, né? Aí isso aqui depende de cada um para, né, para ver como quer fazer o tipo de trabalho. Mas as opções de duração são essa, né? O quanto tempo, quando começa, quando termina, pode ser dias, pode ser horas de diferença, quanto tempo ele tem para fazer as questões e qual a relação com as questões, né? E aí você tem essas 3 opções que eu acabei de explicar. Bom, a nota, né? Você coloca a nota para aprovação, se é 5, se é 7. O número de vezes que ele pode repetir a avaliação. Se ele pode fazer a avaliação uma vez só, você pode fazer 2, 3, né? Supondo que você tenha colocado, por exemplo, que ele possa fazer 3 vezes, aí você vai ter que escolher se ele vai ficar com a nota mais alta das 3, se ele vai ficar com a média das 3, ou com a nota da primeira tentativa apenas, né? Ou a nota da última tentativa. Essas são as opções, né? E o layout você quer que apareça na tela dele uma questão de cada vez, 2, 3, 4, né? Aí você escolhe aqui. O comportamento da questão, né? Se você quer que as questões se misturam. Muitas vezes o professor tem um banco de questões enorme, vai 100 questões, mas vai cair só 5 na prova. E você pede para ele escolher aleatoriamente. Então, cada vez que ele vai escolher a questão para um aluno ou para outro, a alternativa correta para um aluno pode estar na alternativa A, enquanto que no outro pode estar na B. Ou para o mesmo aluno, quando faz uma segunda vez a mesma avaliação, se você permitir, na segunda vez a alternativa correta para aquela questão não vai ser a mesma. A resposta sim vai ser a mesma, mas a correta não vai aparecer na mesma alternativa. Enquanto que na primeira tentativa pode aparecer na alternativa A, na segunda pode ter como na alternativa C ou qualquer outra, né, a correta. E aqui, se você quiser o feedback, né? Por enquanto, vou deixar adiado, porque tem várias formas de feedback, várias formas de trabalhar a questão, né? Onde você pode permitir que o aluno volte para a questão, e no feedback você faz uma nova pergunta, orientando ele sobre qual é a resposta correta, até que no final, depois de todas as tentativas, ele segue a orientação, ele acaba respondendo. Depende da forma como você quer. Se você quer avaliar, se você quer usar como instrumento de ensino, de reflexão.
Então existe essa opção de muitos tipos de feedback diferentes, mas nós não vamos explicar cada um deles aqui, senão vai ficar muito extenso. Aí isso fica dentro dos particulares, entendeu? À medida que for necessário. Aqui são, a gente também não vai mexer nisso, são as revisões, né? A aparência das notas, com casos decimais. A gente não usa esse Save Exam Browser aqui, é o navegador com segurança, que não permite abrir outra aba e tal, mas a gente não vai mexer com isso agora. Aqui são restrições, feedback final, onde você, de acordo com a nota do aluno, você dá um retorno para ele, se 100%, o que você vai falar para ele. Aí você quer falar assim, mas quem acertou 80%, né, vai o limite de notas de 80%, você vai falar o que para essa pessoa e assim por diante, né, se você quiser dar um retorno para ele. As outras questões importantes aqui conclusão da atividade, restringir acesso de acordo com o grupo, isso aqui são coisas mais específicas, né? Você quer que o questionário seja aplicado apenas parte do grupo, aí você põe uma restrição, somente os alunos que são classificados dentro de um determinado grupo, que você classifica lá na matrícula, e aí você seleciona, né? Ou só restringe, por exemplo, só quem fez a outra avaliação que pode fazer essa, e assim por diante. A tags é para classificação, a tags a gente vai usar mais, talvez na hora de classificar o nosso banco de questões, né? E competências também em relação a grupos que podem ou não podem fazer. Bom, você pode salvar e mostrar, né? Não tem problema. Aí você continua aqui, não vai ter nada porque a gente não fez nenhuma questão, a gente só organizou o questionário. Preste atenção nessa aba aqui de cima, ó, é nela que a gente vai agora. Se a gente clicar em configuração, a gente volta para a mesma tela que a gente estava, que eu acabei de explicar para vocês. Essa tela aqui eu acabei de explicar para vocês. Eu vou pedir para vocês agora, a gente aqui, questões, a gente não tem questão nenhuma, se a gente quisesse adicionar, pode colocar aqui. Mas antes de tudo, o resultado, a gente vai ver as notas, mas por enquanto não tem nota, porque não foi feito o questionário, né? O banco de questões, essa é a outra coisa importante. Por quê? Porque aqui ó, a gente precisa primeiro criar as categorias. Por quê? Porque a gente vai criar as categorias para organizar as nossas avaliações, né? E você pode criar várias categorias. Então, por exemplo, vou adicionar uma categoria. Estou aqui, ó, padrão form do Valdeci 3. Então eu coloco aqui, ó, assunto 1, né? Sei lá, 1A, né? Vou criar essa categoria. Quando eu venho aqui, ó, nas categorias, eu já estou aqui, ó, dentro do padrão formulário do professor, ou seja, todas as questões do professor, tem aqui o assunto 1A. Aí eu vou clicar uma nova categoria, supondo que seria um outro assunto, né? Olha, não dentro do assunto A, dentro do mesmo padrão. O professor, outro assunto, o assunto do segundo bimestre, da segunda parte do curso, você coloca lá assunto 2, certo? E cria categoria. Né? Deixa eu só fazer uma edição aqui nesse 1A, né? Deixa assim, só assunto 1 e assunto 2, fica mais fácil aqui. Aí mas eu quero criar uma subcategoria dentro do assunto 1, né? Você vem aqui, ó, adiciona a categoria, você coloca aqui, ó, assunto 1, e aqui você vai clicar a subcategoria. Você coloca, por exemplo, 1A, né? E vai ficar dentro de assunto. Adiciona, tá vendo? Tá dentro de assunto, né? E você também pode colocar uma dentro da outra. Eu quero que esse assunto 2 fique dentro dessa daqui, entendeu? Você pode usar essas flechinhas tanto para posicionar a ordem como para entrar ou sair da categoria. Por exemplo, essa aqui é para sair da categoria. Se eu clicar aqui, ó, 1A passa a ser mais uma categoria, e não mais uma subcategoria do assunto 1. Se eu colocar aqui, ela entra, tá vendo? Aqui o assunto 2, ó, aqui o assunto 2 também é uma subcategoria do assunto 1. Se eu andar mais para cá, aí o assunto 2 fica uma subcategoria do assunto 1A e assim por diante. Você pode organizar suas categorias para guardar as suas questões dentro de cada categoria. De forma que quando você for fazer um questionário, aí você fala assim, ó, eu quero fazer uma avaliação que utilize somente o assunto 1A e tudo que está dentro do assunto 1A. Ou só o assunto 2, ou o assunto 1 e tudo que está dentro do assunto 1. E assim por diante, você tendo essas categorias, na hora de elaborar uma prova, você consegue selecionar grupos de questões. Tanto por assunto, né? E à medida que um assunto está dentro do outro, você também pode usar a tag, né? Que aí já vou mostrar como é que funciona a tag. Isso aqui é a primeira parte que você tem que cuidar aqui em relação, antes de fazer as suas questões, antes de construir o seu banco de questões, você tem que construir as suas categorias. Aí depois, então, você vai para o banco de questões.
Aqui no banco de questões é que você vai criar uma questão. Olha, você vai criar uma questão, por exemplo, de múltipla escolha, né? A mais simples, você coloca aqui, ó, ela tá classificada dentro do assunto 1, ela está dentro do assunto 1A, ela está dentro do assunto 2, por exemplo, entendeu? Aí você coloca aqui, o nome da questão não aparece para o aluno, esse nome de questão é um controle seu, ó, aqui, ó. Você coloca o nome dela aqui, a dita, né? Aí você coloca, aqui sim, é a pergunta. Pergunta da questão. Essa pergunta aqui, vamos colocar um nome melhor aqui, dita fulano, questão fulano. Né? Esse nome não aparece para o aluno. Quando você aplica o questionário, só vai aparecer o que está aqui dentro. Aí você coloca aqui, ó, faz a pergunta da questão. Se você quiser, você pode adicionar link para ele ver alguma coisa, assistir algum vídeo, ou você pode adicionar figura, né? Ou pode adicionar som, falando alguma coisa. Né? Todas as ferramentas que você tem na edição de página, você tem aqui na edição de questão para organizar essa questão. Né? Onde você digita, você pode escolher os cabeçalhos, todos os mesmos recursos que você tem, todos os recursos que você tem para edição de página, você tem para edição de questão. Feita a pergunta, como ela é uma objetiva, você pode escolher com apenas uma resposta ou com múltiplas respostas. Se você escolheu com apenas uma resposta, né, você quer que mistura Não, perdão, instrução não. Aqui, ó. Numerar as opções, vai colocar A, B, C, D. Se você quiser dizer A, B, C, D maiúsculo, 1, 2, 3, né? A gente deixa aqui em A, B, C, D como padrão. Misturar as opções. O que é misturar as opções? É quando você tem alternativa A, B, C, D e E. Cada vez que você aplica, a questão aparece de novo, a alternativa correta ela vai mudar, certo? Então, quando ela pode aparecer como A, na primeira vez que o aluno fez a prova, né, fez a avaliação, a alternativa correta aparece lá na A. Aí ele vai fazer de novo a avaliação, aparece de novo a mesma questão. Só que aí, como você pediu para misturar, já vai aparecer como B, como C ou como D. Né? Cada vez que a questão aparecer, a alternativa correta para o aluno vai estar numa letra diferente. Ela vai alternando isso. Como eu escolhi aqui, ó, apenas uma resposta, eu venho aqui, ó, faz de conta que eu quero que a A seja correta. Então eu coloco aqui, ó, 100% na A, né? Então a minha A que vai ser a correta. Aí eu vou colocando aqui as alternativas, né? Nas opções que tem. E você tem também, né, se você quiser, por exemplo, ele escolheu o C, que está errado. Se você quiser escrever um feedback para ele aqui e permitir que ele faça de novo a mesma pergunta, aí ele volta, ele já sabe que não é a alternativa C. Né? Mas ele sabe que não é a C e você deu aqui uma dica para ele saber qual que é. Porque quem escolheu a C está com um determinado equívoco. Né? E assim você pode ir organizando a forma que você quer trabalhar o questionário. Né? Mas você tem que colocar aqui as opções, né, objetivas para ele. Né? E aí, se você quiser trabalhar com o feedback, né? E se for múltiplas tentativas, você tem mais recursos aqui. Mas estamos indo pelo mais simples para não ficar muito extenso isso aqui. Aí você coloca aqui, salvar as mudanças, tá vendo? Aí você já tem aqui, ó, uma questão. Né? Tá aqui. Aí você vê em questões aqui, ó, a gente não adicionou nenhuma questão. A gente só construiu a questão no nosso banco de questões. Então, o nosso banco de questões, né, a gente tem aqui, ó, o banco de questões, nós temos uma questão dentro do assunto 2. Se eu pedir para acelerar o assunto A, vai aparecer essa questão. Por quê? Porque o assunto 2 está dentro do assunto 1A, né? E se eu colocar o assunto aqui também, certo? A gente fez então primeiro o banco de questões. Então imagine que você vai fazer todas as suas questões aqui primeiro. Só para depois você vir aqui em questões para você escolher qual delas você coloca. Aí você tem 3 opções. Você pode continuar criando questão, né? Se você não quer colocar questão, né? Você escreve a questão e entra a questão que você escreveu aqui, mas aí você vai ter que classificar ela, colocá-la dentro de um grupo e ela vai vir aqui para o banco de questão. Mesmo que você coloque direto aqui no questionário, ela sempre vai para o banco de questão. Você pode pegar, escolher uma lá do banco de questão, você escolhe, fala, eu quero que seja essa ou aquela. Ou você pode pedir para ele escolher para você. Você seleciona lá um grupo, né, um subgrupo, uma categoria, e fala, ó, escolhe 3 questões aleatórias. Aí cada vez que um aluno pedir para iniciar a avaliação, o próprio Moodle vai escolher um conjunto aleatório de questões para cada aluno. Então, as questões que aparecem para um não são as mesmas que aparecem para o outro, se você escolher as questões aleatórias. Vamos colocar o mais simples aqui primeiro, porque a gente não tem um banco de questões aqui para demonstrar isso aqui.
Vamos aqui colocar do banco de questões. Aqui tem o banco de questões, aqui foram os testes que eu fiz. Estão aparecendo todas, tá vendo? Mas eu vou colocar do nosso assunto. Ó. Do nosso assunto a gente só fez uma. Ela apareceu aqui, ó, fulano. Ó. Você clica nela e adiciona a questão. Ó. Pronto, ó. O nosso questionário está aqui com uma questão fulano. Você põe, no caso aqui, né? Quanto vale cada questão, quanto vale a nota máxima. A gente não vai dar para mexer nisso porque eu só fiz uma aqui. Né? Aí você manda gravar, tá feito o questionário. Né? Você pode voltar aqui em avaliação. Vamos tirar aqui o modo de edição. Né? Aí, vamos supor que o aluno entra no curso, né? Vai lá em avaliação, tem lá a avaliação que a gente colocou para ele clica na avaliação, visualizar o questionário, ele quer permitido 3 tentativas, aí ele vai responder, ele responde, finalizar a tentativa, né? Aí já aparece aqui para ele, se ele vai retornar, fazer mais, porque eu não coloquei limite, ele pode fazer até, coloquei, né? Pode fazer até 3 vezes, a primeira resposta já foi salva, aí você vai em resultados, né? Para onde, quando os alunos, à medida que os alunos vão fazendo, vão aparecendo aqui, não vai aparecer porque foi o mesmo que fiz, não foram os alunos, mas aí quando os alunos fizerem, vão aparecer aqui as relatórios, você pode escolher por nome, né? E ele vai mostrando todas as avaliações, né, daquele aluno, né, todas as respostas daquele aluno. Mas aqui no caso não tem como demonstrar porque nós não temos o conjunto de alunos, né? Então, dessa forma você já fez um questionário bem simples, né? Com as avaliações do curso, né? Tá aqui o questionário de avaliação. E é isso aí, pessoal.